No último vídeo, chegamos à pergunta inevitável, a pergunta que fica suspensa sobre o abismo como uma sombra que se recusa a desaparecer. Se existe um anjo do abismo, e se o diabo também será lançado no abismo, então, qual é a relação entre eles? Quem governa aquele lugar? Quem segura a chave? E por que razão o próprio Satanás termina preso no domínio associado à destruição? Hoje, vamos juntar as peças. Porque talvez o abismo revele algo muito mais profundo sobre o diabo do que o próprio inferno. A origem. Antes de ser chamado diabo, ele era outra coisa. As Escrituras deixam isso claro. O nome, diabo, não nasceu com ele. Foi adquirido, construído, ganho pelas suas ações. Porque diabo significa acusador, opositor, caluniador. Mas criaturas não recebem títulos assim sem motivo. Houve um tempo em que esta criatura estava em harmonia com Deus. O livro de Jó mostra algo perturbador. Ele ainda tinha acesso ao domínio celestial. Ainda caminhava entre os filhos celestiais. Ainda comparecia diante de Deus. Mas já não era puro. Era como uma rachadura escondida dentro de uma estrutura perfeita. Algo já estava corrompido. Algo já estava a apodrecer por dentro. E Jesus confirmou isso de forma brutal. Ele não permaneceu firme na verdade. Não permaneceu. Isso significa que, um dia esteve nela. A criatura que se tornaria Satanás conheceu a verdade antes de se tornar inimigo dela. A queda interior. Toda destruição começa invisível. Antes da guerra exterior, houve uma guerra interna. Antes do abismo, houve orgulho. As palavras de Isaías revelam o coração dessa criatura. Subirei acima das estrelas de Deus. Não era apenas ambição, era invasão. Era tentativa de ocupar um espaço que pertence somente ao Altíssimo. E foi ali que o destruidor começou a nascer. Porque o diabo não caiu apenas por rebelião. Caiu por desejar governo, autoridade, controle. E desde aquele momento, a destruição tornou-se sua linguagem favorita. Foi ele quem conduziu a humanidade à morte. Foi ele quem transformou o Éden num cemitério futuro. Foi ele quem fez da terra um lugar onde sepulturas seriam necessárias. E é aqui que sua ligação com o abismo começa a ganhar forma. O Destruidor. No vídeo anterior vimos que o anjo do abismo recebe um nome específico: Destruidor. Mas agora, surge algo inquietante. Hebreus fala sobre aquele que tem os meios de causar a morte. Jesus chamou Satanás de homicida. Revelação associa o abismo à destruição. E Jó mostra esta criatura ainda operando sob limites permitidos por Deus. As peças começam a encaixar-se. Porque mesmo depois da corrupção, o diabo ainda era usado temporariamente dentro dos limites divinos. Como um instrumento perigoso, que Deus permitia existir por um tempo determinado. E isso explica algo que muitos ignoram. Nem toda criatura usada em juízo está aprovada por Deus. Algumas apenas estão toleradas até o tempo final. O acesso ao céu. Aqui existe um detalhe importante. Nos dias de Jó, Satanás ainda subia. Ainda tinha acesso. Mas Revelação capítulo 12 descreve o momento em que isso muda para sempre. A guerra no céu. Miguel combate. Os anjos lutam. E então, Satanás é lançado para baixo. Não convidado. Não autorizado. Não enviado. Expulso. E mais uma vez, a linguagem importa. Porque ele não desce. Ele é precipitado. A mesma lógica do vídeo anterior continua viva. Anjos aprovados descem. Criaturas rejeitadas caem. E quando Satanás perde o céu, ele se torna totalmente terrestre. O governante da autoridade do ar. O governante deste mundo. Não mais um visitante celestial. Agora, um governante preso à escuridão da terra. Guerra contra as promessas. E desde então, o objetivo tornou-se claro: destruir tudo o que carrega a promessa divina.
Ele tentou corromper Israel. Tentou destruir Jerusalém. Tentou apagar a linhagem de Davi. Tentou impedir a chegada do descendente prometido. Babilônia tornou-se uma extensão desse desejo. Não apenas um império humano, mas um reflexo do orgulho do próprio Satanás. O desejo de subir acima das estrelas. O desejo de dominar toda a terra. O desejo de ocupar aquilo que pertence a Deus. E quando Jesus nasceu, a guerra atingiu outro nível. Porque agora o descendente prometido estava vivo. No deserto. Satanás sabia quem estava diante dele. No deserto, não vemos apenas uma tentação, vemos uma disputa de governo. O diabo mostra os reinos do mundo e afirma que lhe pertencem. E o mais perturbador, Jesus não nega a alegação. Porque este mundo realmente estava debaixo da influência do maligno. Mas Satanás queria mais do que governo terrestre, ele queria adoração. Sempre foi isso, desde o início, no Éden, em Babilônia, no deserto, adoração. Mas Cristo recusou. E naquele instante, o destino final do diabo começou a ser selado. O abismo espera por ele. Aqui tudo converge. O abismo nunca foi apenas um lugar de criaturas estranhas, nunca foi apenas prisão demoníaca. O abismo é restrição, silêncio, separação, impotência. E, ironicamente, o ser que espalhou destruição pela terra inteira termina exatamente ali, preso, sem influência, sem acesso, sem domínio. Revelação capítulo 20 descreve um grande anjo descendo dos céus. Não caindo, descendo, com chave, com autoridade, com aprovação. E o que ele faz? Lança Satanás no abismo por 1000 anos. A criatura que um dia quis subir acima das estrelas, agora é empurrada para a profundidade. Aquele que desejava governo absoluto, termina em confinamento absoluto. O que isso revela? Revela que o abismo não pertence ao diabo. E talvez esta seja uma das maiores ilusões já acreditadas. Satanás não governa o destino final. Não governa a prisão. Não governa o juízo. Ele próprio terminará sujeito a eles. O abismo não é o seu reino. É a sua sentença temporária. E isso muda completamente a forma como entendemos o fim. Porque durante 1000 anos, o grande enganador ficará em silêncio, sem manipular nações, sem levantar impérios, sem corromper governos, sem desencaminhar o mundo. E isso levando a uma pergunta gigantesca, uma pergunta que quase ninguém faz. Como será o mundo quando a voz que enganou a humanidade desde o Éden finalmente se calar? O que acontecerá com a Terra durante os 1000 anos em que o diabo estiver preso no abismo? Haverá paz? Silêncio? Reconstrução? Ou algo ainda mais estranho? Essa é a próxima descida. Se chegaste até aqui, percebeste que a história do abismo é maior do que imaginávamos. Não estamos apenas a estudar criaturas espirituais. Estamos a estudar a estrutura invisível do conflito entre luz e escuridão. E no próximo vídeo, vamos entrar numa das profecias mais misteriosas de toda a Bíblia. O que acontecerá com o mundo durante os 1000 anos em que Satanás estará preso no abismo? A terra ficará vazia? As nações continuarão? Quem governará? E por que razão os 1000 anos são tão importantes? O próximo vídeo vai mudar completamente a forma como olhamos para o futuro da humanidade.